falarmos sobre Botafogo e o Arthur Jorge. Informação que está lá no espn.com.br, a apuração da nossa equipe, da Roberta Barroso. O Arthur Jorge talvez não fique para a próxima temporada. O Botafogo já vê o técnico deixando o clube para a próxima temporada e depois do que aconteceu lá no Mundial de Clubes. Aliás, a gente nem falou no bloco anterior do Real Madrid, né? A final está definida. O Real Madrid joga contra o Pachuca. O Pachuca tá a final do Passou nos do pênaltis Mundial. pelo Al-Ahly no sábado. Perdendo Exato. os dois primeiros pênaltis. Foi uma loucura. Virada nos pênaltis. Uau. O Botafogo teve a chance, né, para tentar avançar, acabou perdendo no primeiro jogo por 3-0. Você falou que o Arthur Jorge talvez não fique? Talvez não volte, né? Pois é. Porque tá lá, foi para Portugal. Perdeu o Foi para lugar. Portugal e perdeu o lugar. Talvez não queira retomar o lugar. Vamos dar uma olhada nos números do Arthur Jorge para a gente poder falar aí do trabalho dele, como fica o futuro do Botafogo sem o professor. 55 jogos, desde a estreia dele, 31 vitórias, um aproveitamento de 65%, 2 títulos, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Difícil, hein, Eugênio? Você perde o cara que guiou o time a um ano histórico, o maior ano da história do clube, e o cara foi embora. E aí? E aí que... Olha o número de gols marcados, desculpa, Eugênio. 83 gols marcados e 46 sobrancelha sofridos. E a sobrancelha. Na foto, inclusive. Olha só, se ele sair, ao que parece é o que vai acontecer mesmo, primeiro o Botafogo tem que agradecer muito ao trabalho dele, que foi de altíssimo nível. Deu muito certo a contratação do Arthur Jorge, levantou os 2 principais títulos da temporada. Então agradecer e saber honrar o trabalho que foi feito. Se o Arthur Jorge sair, é uma coisa natural do mercado do futebol. Sim. Ele estará saindo ao final da temporada. Há uma diferença gigantesca para o que fez o Luiz Castro, que abandonou o Botafogo no meio do caminho e a gente viu o que aconteceu no Botafogo ano passado. Então, ele terminar a temporada com 2 títulos conquistados e entender que existem propostas melhores para o futuro da carreira dele, compreensível. Agradecer, aplaudir, quem sabe um dia possa vir a voltar, a gente não sabe, e seguir adiante e procurar um novo treinador. O Botafogo já mostrou que tem uma capacidade muito grande de identificar potencialmente, né? Claro que nem sempre acerta, porque contratou o Bruno Lage no meio disso, foi um desastre. Depois o Thiago Nunes, que também não deu certo, mas em Luiz Castro e Arthur Jorge encontrou 2 técnicos que deram resultado. Então, acho que é pensar nisso para o ano que vem, se não fechar com ele, procurar alguém que tenha uma capacidade parecida. O Arthur Jorge, assim como o Abel Ferreira, né, sai de Portugal sem tanto cartaz e se valoriza muito no futebol brasileiro, então eles podem procurar outros nomes parecidos. Há profissionais gabaritados que recebam o clube com a estrutura que o Botafogo tem montado, com o elenco que o Botafogo tem montado e que podem fazer bons trabalhos. Eu acho que essa é a grande diferença. É um cara que entra para a história do Botafogo. É claro que a pergunta ali, né, do nosso GC, se seria desastrosa para o Botafogo, é claro que numa perspectiva de construção de projeto em que você... O grande exemplo sempre vai ser o Palmeiras, né? Sempre será o Palmeiras, no sentido dos esforços e do que o clube oferece para manter o Abel Ferreira. E nessa sequência conquistando títulos. Então, claro que para o torcedor do Botafogo, ela pode ser considerada desastrosa porque há uma perspectiva de virar uma temporada com um treinador e somar uma temporada de sucesso como foi essa. Então, se o Botafogo tivesse essa capacidade, principalmente financeira, né? Porque quando a gente fala do mundo árabe, as propostas são, assim, impressionantes. Foi o que levou o Luiz Castro, principalmente. Você vira a temporada com um técnico que conquistou esses 2 títulos, que fez o Botafogo jogar muita bola, que de fato colocou o clube e o time como o melhor futebol da América, ela é desastrosa. Porque aí você tem que retomar tudo de novo, você tem que ganhar essa confiança do torcedor, ele tem que ver o trabalho acontecendo, mas é inevitável. O próprio Arthur falou, né? Os holofotes, eles vão para os jogadores, mas o técnico também fica em evidência. Então, não tem como brigar contra o mercado. Seria desastrosa dependendo de como o Fogão reagir.
Acho que tem que pegar. Realmente, a saída do Castro foi de uma situação diferente, mas o Botafogo reagiu muito mal à saída do Castro da última vez. Então, até se encontrar com o Arthur Jorge, houve muito... Só que era um meio de temporada, né? Muito desencontro. Então, agora vamos ver se aproveita esse fato de ser um começo de temporada. Eu só me preocupo aqui com uma coisa, não vai ter técnico bom para todo mundo, né? Porque o Botafogo quer técnico bom, o Santos quer técnico bom, o Vasco quer técnico bom, o Galo, a gente já está falando de 1/3 dos grandes clubes do país. Então, é uma corrida também em relação... Acho que o Botafogo tem uma vantagem em relação a esses outros times que eu citei, porque é o que tem uma melhor estrutura nesse momento a oferecer. Competição, quem não quer estar numa Libertadores? Há uma base de um bom trabalho, ainda que saiam alguns dos principais jogadores, o Almada já foi o primeiro a dizer que vai sair mesmo, isso a gente já sabia, mas há uma perspectiva de reposição desses jogadores. É uma condição diferente, só para ficar nos mesmos exemplos, do Santos, do próprio Grêmio, até do Galo, nesse momento mais tumultuado. Então, o Botafogo tem aí um poder de barganha também, se ele entrar numas divididas com alguns técnicos de primeira linha, e há bons nomes. E o Luiz Castro, além dos resultados que a gente mostrou, ele foi uma coisa que o Lage, por exemplo, não foi um ótimo comandante. Gestor. Na hora da tempestade, ele pegou lá o timão, né, do navio e conduziu para a rota certa, em vez de ficar avisando para todo mundo que ia afundar. Quando, aliás, nem ia ainda, né? O Lage fez isso. Então, ainda tem esse aspecto do Arthur Jorge, que sai, sem dúvida, com a consciência do dever cumprido. Ganhou os 2 títulos que tinha que ganhar, é um timing aceitável para pensar em outros rumos para a vida. E o Botafogo tem, antes de tudo, que botar em prática já um plano B, coisa que faltou na última oportunidade. O Luiz... Torcida alvinegra, é plantão urgente. Técnico Arthur Jorge não será mais o treinador do Botafogo para a próxima temporada. O técnico português ficou balançado com a proposta que o Al Rayyan do Catar colocou na mesa pelo Arthur Jorge. O técnico português acertando, né, querendo treinar esse time do Catar, né, a probabilidade dele ganhar um salário 3 vezes maior do que ele ganha no Botafogo é gigantesca. É gigantesca. Então, assim, o John Textor, né, ficou chateado, né, com a forma que o Arthur Jorge tratou essa negociação. Só que, assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O cara vai sair daqui por cima, deu 2 títulos ao Botafogo e agora vai ganhar o seu dinheiro lá no Catar. É isso que o técnico do Flamengo, 2019, Jorge Jesus, fez, e agora o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, está fazendo. É uma pena, gosto muito do estilo. Acho que o único técnico, acho não, tenho certeza, o único técnico que permaneceu no clube até hoje é o Abel Braga. É o Abel Braga. Fora isso, Arthur Jorge foi embora, Luiz Castro nem ganhou o título, foi embora. Então, assim, eles fazem o Brasil de trampolim, né, para ganhar um alto salário no Catar, seja lá aonde ele for, porque no próprio país dele, a visibilidade de Portugal é muito menor que a visibilidade aqui do Brasil. Então, assim, eu quero saber o que vocês acham sobre essa saída, né, do técnico Arthur Jorge e qual treinador vocês iriam atrás para seguir no comando do Fogão para a próxima temporada. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Torcida alvinegra, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!